Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Será qual dos irmãos pode nos lembrar qual foi o tema da nossa mensagem do domingo passado pela manhã? Quem se lembra? O tema da nossa mensagem do último domingo pela manhã. Quem lembra? Os irmãos não se lembram. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não foi isso? Vamos dizer juntos, irmãos. Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Viu como é importante esse alerta que Jesus nos fez? Essa advertência que o Senhor Jesus fez, porque a gente tem uma facilidade enorme para não se lembrar. E nós, domingo passado, começamos a conversar um pouco sobre este versículo das Escrituras, aonde Jesus nos fez uma das mais sérias advertências de toda a Bíblia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que alerta que o Senhor nos fez. Esse é um versículo apenas. Lembrai-vos da mulher de Ló. E semana passada a gente falou alguma coisa sobre o quanto essa advertência é séria. Primeiro, pela pessoa que a fez. Quem fez esta advertência foi Jesus. E tudo que Jesus disse foi verdade. Tudo que Jesus falou é digno de ser lembrado. Tudo que Jesus anunciou é porque nós precisávamos ouvir. É uma advertência séria também pela pessoa a qual Jesus menciona. Jesus não fala assim, olha, lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembre de Sara, lembre de Ruth, lembre de Raquel. Não, Jesus nos fala para a gente se lembrar de uma mulher cuja alma se perdeu e foi para o inferno. É séria então pela pessoa mencionada por Jesus. Mas é uma advertência séria também pelo assunto da conversa de Jesus quando ele fez esta advertência. Ele estava falando sobre os acontecimentos finais na preparação do mundo para a sua segunda vinda. E é nesse contexto de preparação do mundo para o dia do juízo final, Jesus vinha falando sobre isso, como serão os últimos dias, o que vai acontecer. Jesus falou, lembra como foi nos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento? Jesus diz, lembra como foi nos dias também de Ló, que as pessoas estavam vivendo no pecado, afastadas de Deus? Jesus diz, nesse contexto, ele faz esta advertência, lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência séria também quando consideramos as palavras a quem Jesus estava dirigindo essa advertência. É séria quando consideramos as pessoas que foram alvo desse alerta que Jesus fez. Jesus não estava falando isso aqui para os escribas e fariseus que tanto odiaram a Jesus. Jesus estava dizendo isso aqui para os seus discípulos que diziam que o amavam. E é muito séria também esse alerta por conta da maneira como Jesus falou. Quando ele diz, lembrai-vos, nos faz entender que ele está dizendo de algo qual a gente tem facilidade de se esquecer. A gente se esquece muito facilmente das coisas importantes. E talvez em função de coisas urgentes, as coisas mais importantes vão ficando, deixando elas de lado. Na semana passada nós destacamos algumas coisas sobre a história desta mulher de Ló, e nós consideramos o fato de que ela foi uma mulher muito privilegiada, alguém com muitos privilégios. Nos dias de Abraão e Ló, nos dias que esta mulher viveu, o conhecimento de Deus ele estava limitado a apenas algumas pessoas, algumas famílias mais agraciadas. Naquele tempo, naquela época, a maior parte dos habitantes do mundo era politeísta e estavam vivendo em profunda escuridão e ignorância espiritual. Mas a mulher de Ló, ela teve o privilégio de pertencer a uma família que conhecia e temia a Deus. Ela foi casada com um homem que a Bíblia o chama de um homem íntegro, lá em 2 Pedro 2,8. Ló era um homem íntegro.
Essa mulher teve Abraão, chamado de o pai da fé, amigo de Deus, teve Abraão como seu tio. Essa mulher sabia da aliança que Deus havia feita com Abraão em Gênesis 12. Um dia essa mulher recebeu anjos do céu, de Deus, na casa dela, hospedou eles. Ela testemunhou aquele momento em que os habitantes de Sodoma quiseram invadir a casa de Ló para ter relações sexuais com aqueles anjos, porque eles eram homossexuais, os habitantes de Sodoma. E ela presenciou o momento em que aqueles homens de Sodoma, homossexuais, foram todos cegos ao olharem para os dois anjos de Deus que estavam na casa de Ló. Essa mulher segurou na mão desses anjos, no momento em que os anjos retirou Ló e a sua família da cidade de Sodoma, para que Sodoma fosse destruída pelo fogo, mediante o juízo de Deus. Ela segurou a mão dos anjos. Irmãos, quantos privilégios essa mulher teve. Contudo, apesar de todas as oportunidades, apesar de tantos privilégios, ela viveu e morreu sem Deus, morreu ímpia e pereceu eternamente. E nós tiramos algumas lições semana passada, e a primeira foi que possuir privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Você pode ter nascido num lar cristão, num lar evangélico, ter tido pai crente, avó crente, tio crente, tia crente, pode possuir Bíblias e mais Bíblias, ouvir louvores, cantar hinos, pode vir ao templo, pode frequentar aqui, pertencer ao pequeno grupo, estudar na escola bíblica dominical muitas coisas sobre Deus, você pode fazer um monte de coisas para Deus, e ainda assim está perdido, porque privilégios religiosos não salva ninguém. A salvação de uma pessoa exige muito mais do que possuir privilégios. Os nossos privilégios devem ser valorizados, mas não podemos nos acomodar e confiar neles. Nesta manhã eu gostaria de continuar refletindo com os irmãos sobre esta advertência séria feita pelo Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. E eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o pecado desta mulher. O que foi que esta mulher fez? Por que essa mulher se perdeu? Por que essa mulher não foi salva? Gênesis 19, versículo 26, nos diz o seguinte sobre a mulher de Ló. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Veja bem, meus irmãos, a história do pecado desta mulher foi resumida em uma única frase. O que essa mulher fez? Ela tão somente olhou para trás. Ela fez isso, ó. Olhou para trás. Somente isso. Apenas isso. Simplesmente isso. O contexto dessa história nós conhecemos muito bem. As duas cidades de Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades que estavam muito próximas, tal qual como o Rio das Ostras e Macaé, bem ligada, difícil determinar aonde uma terminava e aonde a outra começava. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que naquele tempo, naquela época, nos dias de Abraão, estavam vivendo completamente no pecado e afastados de Deus. O pecado de Sodoma era o conhecido então, famoso pecado de sodomia ou os sodomitas. O principal pecado daquela cidade era a homossexualidade. Relação de homens com homens e mulheres com mulheres. E esse e tantos outros pecados causou repugnância e trouxe ira aos olhos de Deus. E Deus decidiu destruir estas duas cidades. E Deus, amigo de Abraão, Deus revela para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão pergunta para Deus se seria possível resgatar da cidade de Sodoma o seu sobrinho Ló e a sua família, que não viviam no lamaçal de pecado daquela cidade. E Deus atende o pedido, o desejo de Abraão, e envia 2 anjos à cidade de Sodoma para avisar Ló,
para que eles pudessem sair daquela cidade, porque elas seriam destruídas pelo fogo. E Ló e a sua família recebem esses 2 anjos, e a missão desses 2 anjos é essa: resgatar Ló e a sua família da cidade de Sodoma. E nós lemos então, no verso 15, que os anjos passaram a noite na casa de Ló, e ao amanhecer os anjos disseram para Ló: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. O 16 diz assim: porém ele se demorava. Então os anjos pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-o fora da cidade. Verso 17 de Gênesis 19. Assim que os tiraram de lá, um dos 2 anjos disse: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície, foge lá para o monte, para que não morras. E aí, o verso 16 está nos dizendo que depois de terem saído da cidade de Sodoma, mas a mulher de Ló olhou para trás. Talvez, meus irmãos, nós pudéssemos pensar que ela tenha olhado apenas por curiosidade. Talvez pudéssemos achar que não foi nada demais o que essa mulher fez, foi só uma olhadinha. Só uma olhadinha. Afinal, o que é um olhar? Nós poderíamos achar isso, de certa forma, algo muito insignificante. Mas alguns pregadores, alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia já estudaram esse texto e puderam perceber que por trás do olhar desta mulher havia algumas coisas. Sim, o olhar foi algo insignificante, mas esse simples olhar revelou o verdadeiro caráter da mulher de Ló. O olhar foi insignificante, mas uma pequena olhadinha revelou o caráter daquela mulher. Coisas, às vezes, consideradas insignificantes, pequenas. Quer ver uma coisa? O fruto que Eva comeu era algo pequeno. Não sei se foi maçã ou se foi melancia. Mas poderíamos imaginar que tenha sido, então, uma maçã. Algo pequeno. Mas comer aquele fruto, ainda que tenha sido talvez uma uva, comer aquele fruto, comprovou que ela estava agora saindo do estado de inocência e que se tornara uma pecadora. Essa mulher, por certo, essa mulher aqui, mulher de Ló, ela tinha participado de muitos cerimoniais e de sacrifícios que o seu esposo tivesse prestado a Deus e provavelmente tenha participado disso com muita devoção. Essa mulher, ela foi aos cultos muitas vezes. Aparentemente, ela era uma pessoa bem religiosa, temente a Deus, e aos olhos de quem a conhecia, ela poderia muito bem ser chamada de uma mulher sábia por aquilo que se via. Essa mulher vestia-se como uma serva do Deus Altíssimo. Essa mulher tinha uma linguagem religiosa, e quem conversava com esta mulher, em poucos minutos, por certo, saberia logo que ela era parente de Abraão. Mas ao olhar para trás, essa mulher demonstra algo que ninguém via nela. Ela demonstra o seu caráter. Ela demonstra o seu caráter quando ela olha para trás. Quando a vida lhe trouxe dificuldades, quando as perdas aconteceram, quando a coisa não deu mais certo do jeito que ela pensava que tinha que ser, quando ela pensou no fato de que a sua casa estava em chamas, quando pensou que os seus bens estavam todos virando cinzas,
quando ela pensou que estava saindo sem levar nada, quando a vida lhe tirou tudo aquilo que ela havia conquistado à sua volta, essa mulher revelou quão fraco, quão deprimente, quão pequeno era o seu caráter. Meus queridos, é nas fornalhas da vida, é nos incêndios, é quando a nossa vontade não é atendida, é quando a gente não entende, é quando a gente questiona, que se revela qual é o nosso verdadeiro caráter. Portanto, devemos tomar muito cuidado com a maneira como reagimos aos incêndios e às fornalhas da vida. O olhar foi algo insignificante, mas revelou o verdadeiro caráter da mulher de Ló. Segundo lugar, o olhar foi algo insignificante, mas mostrou a desobediência interior da mulher de Ló. Havia uma ordem direta dada por Deus, uma ordem expressa: não olhes para trás. Não olhes para trás. A mulher de Ló, ela recusou-se a obedecer a este mandamento. Deus não disse por que não deveria olhar para trás. Ele tão somente disse: não olhe para trás. Deus não tem que nos dar explicações. O que Ele nos ordena é para o nosso bem. O que Ele determina é para o nosso bem. Você sabe o que Deus mais deseja dos seus filhos? Você sabe o que Deus mais deseja de cada um de nós? Você pensa que é a nossa adoração? Você pensa que o que Deus mais deseja de nós é o nosso louvor? Você acha que o que Deus mais quer de nós são os nossos cultos? Você acha que o que Deus mais deseja de mim e de você é o serviço que nós podemos prestar a Ele? Todas essas coisas são boas e até necessárias, mas são necessárias a quem? A Deus? Não. Deus não precisa de adoração, Deus não precisa de louvor, Deus não precisa de culto, Deus não precisa do serviço de ninguém. Quando Deus criou este mundo, quando Deus colocou cada uma dessas coisas que temos no mundo, no seu devido lugar, nem eu e nem você estávamos lá, e Deus fez tudo. E ainda bem que a gente não estava, senão a gente tinha dado palpite. É sério. A gente teria dado um palpite e dito para Deus: olha, como pode? Como pode certas árvores ter o fruto tão pequeno, sendo elas tão grandes, e outras árvores, sendo tão pequenas, terem os frutos tão grandes? Como pode isso? Como pode aquilo? Teríamos questionado algumas coisas na criação. Deus não precisa de mim e de você, Deus não precisa do nosso louvor e adoração, Deus não precisa do nosso culto. Quem precisa de tudo isso somos nós. O que Deus mais deseja de nós é a nossa obediência. Obediência. 1 Samuel 15, 22, Samuel disse para o rei Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que Deus mais deseja de nós é obediência. E o que aquela mulher de Ló fez naquele dia, ao olhar para trás, foi revelar, mostrar uma desobediência no seu íntimo, no seu interior, a uma ordem expressa por Deus. Eu pergunto para nós refletirmos nessa manhã: que mandamentos ou quais ordens de Deus nós ainda não estamos conseguindo obedecer? Seria para não deixarmos de nos reunirmos com os nossos irmãos? Seria a ordem para buscarmos primeiro o reino de Deus?
Seria a determinação para trazermos todos os dízimos à casa do tesouro? Será que temos obedecido, meus irmãos, à grande comissão que o Senhor nos deixou de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Será que estamos obedecendo àquela ordem clara de ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins do mundo? Será que estamos sendo obedientes na busca pelo crescimento espiritual? Será que estamos obedecendo à ordem de vivermos cheios do Espírito? Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito. Será que temos obedecido aos mandamentos para cuidarmos uns dos outros, orarmos uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros? Será que podemos dizer que temos sido obedientes a essas ordens tão claras e expressas? Se não temos obedecido às ordens de Deus, o que nos faz pensar que podemos ser melhores do que a mulher de Ló? O olhar desta mulher foi insignificante, mas mostrou a desobediência no interior desta mulher. Em terceiro lugar, pensemos ainda no fato de que o olhar foi algo insignificante, mas revelou o amor secreto do coração da mulher de Ló pelo mundo. O que a gente percebe que quando esta mulher olha para trás, muito embora o seu corpo estivesse fora da cidade, a cidade ainda continuava dentro do seu coração. E este é o ponto principal do seu pecado. Há aqui uma demonstração de um amor pelo mundo, pelas coisas do mundo. Esta mulher olha para trás e quando ela olha para trás, ela revela o amor que possuía pelas coisas desta terra. 1 João 2, 15 e 16 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tiago compartilha da mesma ideia, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O Senhor Jesus bem alertou em Mateus 6, versos 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Olhar para trás é olhar para o mundo. Isso revela um amor secreto, uma paixão secreta por este mundo. Os nossos olhos podem ser vistos como a grande janela da nossa alma, aquilo que tem ocupado a maior parte do tempo. O nosso olhar revela exatamente qual é a condição do nosso coração. O grande desafio que Jesus deixou aos discípulos foi exatamente o desafio de estar no mundo, mas não viver de olho no mundo, a não ser para perceber que o mundo é um campo que está pronto para ser colhido, é uma seara que está branca, pronta para ser colhida para o reino de Deus. A mulher de Ló, ela agiu como Demas, que foi um grande companheiro do apóstolo Paulo. Demas, um homem que amou o mundo, um homem que quis viver com um pé na igreja e um pé no mundo, um homem que se perdeu. Amar o mundo é deixar de ser sal, sal para dar sabor, para se transformar numa estátua de sal, inerte, sem propósito, apenas uma referência da falência
espiritual. Enfim, olhar para trás é muito mais do que uma virada de cabeça com os olhos físicos para trás. Olhar para trás é o símbolo, é um emblema, um sinal de amor pelas coisas do mundo. Jesus bem disse, Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quais são os amores secretos de nosso coração? Quais são as nossas prioridades? O que tem tomado boa parte do nosso tempo? Onde nós temos feito investimentos de nossos recursos? Finalmente, eu quero terminar esta mensagem contando a você uma história antes da gente orar. Uma história verídica que aconteceu no ano 1954, nos Jogos do Império Britânico em Vancouver, na cidade de Vancouver, no Canadá. Naqueles Jogos acontecia a corrida dos 1.600 metros. E dois grandes atletas estavam competindo com grandes chances de um ou o outro ser o campeão. Tratava-se de Roger Bannister e John Leite. John, logo no início, ele partiu na frente e esteve boa parte da corrida na frente. Este corredor, que foi seguido durante quase toda a corrida, logo atrás, por uma curta distância, por Roger Bannister. John à frente, Roger atrás. Os dois campeões estavam se aproximando da linha da chegada. A multidão se levantou, eletrizada, para ver qual dos dois seriam, então, o vencedor da grande corrida dos 1.600 metros. John sabia que Roger estava logo atrás, buscando alcançá-lo a todo custo. Mas John pensava, onde está Roger? A que distância? John não conseguia vê-lo, porque estava correndo, olhando para frente. A poucos metros da linha de chegada, você não imagina o que aconteceu. John, ele dá uma olhada rápida para trás, pelo lado esquerdo, tentando avistar Roger. E ele não viu Roger, porque neste exato momento em que ele olha para trás, pelo lado esquerdo, Roger faz uma ultrapassagem incrível pelo seu lado direito. E quando ele volta o seu olhar para frente, eles acabam de cruzar a linha de chegada e ele perde aquela corrida por um simples olhar para trás. Foi erguido na cidade de Vancouver 2 estátuas. A imagem talvez não seja muito clara, mas você pode ir para a internet e ver depois. Essas estátuas estão erguidas até hoje, dos 2 corredores, um olhando para o lado esquerdo e o outro fazendo a ultrapassagem pela direita. Essa estátua marcou esse registro histórico em granito. Ela retrata um atleta rompendo com o peito a fita de chegada, enquanto o outro, a poucos centímetros de distância, está olhando para trás. Olhar para trás é muito perigoso, porque olhar para trás é muito mais do que dar uma olhadinha. Hebreus 12:1 nos desafia, como corredores da corrida cristã, a deixarmos toda a distração de lado. E o verso 2 enfatiza onde deve estar o nosso olhar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui está o segredo da vida cristã: nunca olhar para trás e manter sempre o olhar em Jesus. Precisamos seguir em frente olhando sempre para Jesus.
olhando para Jesus crucificado como sendo o nosso substituto, olhando para Jesus ressuscitado para encontrar segurança em seu nome, olhando para Jesus glorificado como nosso advogado, olhando para Jesus revelado pelo Espírito Santo para, em comunhão com Ele, ter a purificação de nosso coração poluído pelo pecado, olharmos e continuarmos olhando para Jesus para vencermos os maus desejos da nossa carne, as tentações de Satanás e as pressões do mundo. Nós venceremos olhando para Jesus, jamais venceremos olhando para nós mesmos, jamais conseguiremos vencer olhando para os nossos pensamentos, para os nossos desejos, para os nossos sonhos e propósitos, olhando só e somente só para Jesus, inclusive não olhando nem mesmo para os outros irmãos, neste sentido de referência. Se vivermos seguindo outros seres humanos, nós poderemos errar o caminho. Olharmos para Jesus, não para os obstáculos da jornada. Olharmos para Jesus, não para os tesouros temporais. Como prosseguiremos? Olhando para Jesus hoje, outra vez, e sempre, e sempre, e sempre. A pergunta final é: para onde você está olhando? Para onde você tem olhado? Não olhe para trás, olhe para Jesus. O olhar desta mulher pode ser visto como um simples olhar, insignificante, mas foi capaz de revelar o verdadeiro caráter desta mulher. Foi capaz de mostrar a desobediência no seu íntimo, no seu coração, e foi capaz de revelar o amor secreto que aquela mulher tinha pelas coisas do mundo, pelos bens materiais, pelo dinheiro, por essa terra, pelas posses. Que perigo há de corrermos a vida cristã dando, vez por outra, uma olhadinha, só mais uma olhadinha. Olhe para Jesus, e assim você vai vencer. Feche seus olhos. Pai, eu quero nesta manhã te agradecer pela tua palavra, que alcança o nosso coração, mais uma vez, trazendo-nos a lembrança, a história da mulher de Ló. Esta mulher, a despeito de tantos privilégios, ela se perdeu. Teve um marido crente, mas a sua alma foi para o inferno. Teve um tio que foi amigo do Senhor, mas ainda assim ela pereceu. Que trágico, Senhor. Tantos privilégios e não foram capazes de proporcionar mudança à vida daquela mulher. Também consideramos o fato de que esta mulher, ela comete esse pecado, olhar para trás, um simples olhar. Talvez pudéssemos pensar que num primeiro momento isso foi algo insignificante. Não, isso foi algo muito sério. Isso revelou, ó Pai, onde estava o coração daquela mulher. Quero te pedir que nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo na história da igreja, na história do cristianismo, nós como teu povo, como tua igreja, como crentes nesta geração, não nos deixe, Senhor, ser seduzidos pelas paixões deste mundo, pelo dinheiro, pelas posses. Ah, Senhor, estamos vivendo talvez no tempo mais crítico na história do cristianismo, pela falta de comprometimento com a visão missionária, de olhar para este mundo como uma terra fértil que precisa ser alcançada pelo teu evangelho. E o que tem cegado talvez esta visão espiritual do mundo nesse tempo,
pode estar sendo o nosso apego às coisas terrenas. Senhor, nós como pais nos orgulhamos, nos envaidecemos, ficamos alegres e felizes quando nossos filhos estão estudando e nós estamos sonhando com uma carreira profissional para a vida deles. Pai, nós como pais hoje estamos encontrando dificuldade pelo nosso apego demasiado às coisas da terra, de não vibrarmos ou não clamarmos pela vida de nossos filhos para que eles sejam chamados para trabalhar no teu reino, na tua obra. Quantos pais hoje se orgulham pelos filhos que estão se formando numa boa carreira profissional, mas nunca sequer pediram ao Senhor para que um filho fosse um missionário, uma missionária. E talvez se algum deles em algum momento começou a demonstrar isso, a possibilidade de um chamado, quantos pais acharam que isso seria uma perda, isso não seria ganho? Ah, Senhor, arranca de nosso coração esse apego por essas coisas aqui da terra. O tempo do fim se aproxima, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, nos tempos de hoje também. É nítido, ó Deus, que o cenário está sendo preparado para a segunda vinda de Jesus. Que Ele volte, Senhor, que Ele volte. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha para frustrar talvez os nossos maiores planos terrenos, mas que Ele volte. Mas que ao voltar, que nos encontre, ó Deus, preparados. E que a gente possa se consertar com o Senhor e manter o nosso olhar em Jesus. Porque se assim não for, Ele voltará, mas nós não seguiremos para a eternidade. Que o nosso coração possa estar apaixonado pelo Senhor e viver cheio de paixão pelas almas perdidas. Restaura, Senhor, em nós o desejo de ver o Teu reino crescendo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós como Teu povo, como Tua igreja nesse tempo. Nos ajude a olhar mais para Jesus e olhar menos para essa terra. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.